Rick e Morty foi uma das séries mais viajadas que eu já assisti na vida, porém uma das mais atraentes. O tipo de comédia deles é muito bom e eu gostei muito disso, porque tipo, é inteligente, só que sem ser demais, sabe? É inteligente no nível certo. Você sabe o que o Homem-Aranha, Rick e Morty e outras séries e filmes têm em comum? Eles falam sobre a hipótese do multiverso, mais especificamente a interpretação dos muitos mundos e as realidades paralelas. E sabe o que mais todos eles têm em comum? Todos fazem uma leitura artística da hipótese do multiverso, mais especificamente da interpretação dos muitos mundos e das realidades paralelas. E aí pessoal, eu sou o Pedro Louso Ciência Todo Dia e eu tô aqui no canal Tá Explicado da Estácio para te mostrar como a cultura pop explora a hipótese do multiverso. Essa ideia de multiverso ou mundos paralelos, você já deve ter visto em algum quadrinho ou algum filme da Marvel, é uma hipótese que sugere a existência de vários universos além do nosso. Eles existiriam separados e até com algumas coisas parecidas, mas na maior parte eles são diferentes. É bem fácil ilustrar isso. Imagina que eu joguei um dado de 6 lados. São 6 resultados diferentes que podem sair assim que eu jogar o dado, certo? Se aqui e agora esse dado caísse com o número 5, isso quer dizer que, segundo a hipótese, existe um universo para cada resultado possível do dado. Em um universo o resultado foi 1, em outro universo o resultado foi 2 e assim por diante. O Homem-Aranha no Aranhaverso explora um pouco isso. No filme, várias versões do personagem surgem em um mesmo universo. Por exemplo, ao invés de só existir um Homem-Aranha, que nesse caso seria o Miles Morales, também existe um universo em que o herói é o Porco-Aranha, ou uma garotinha japonesa com um robô, ou até mesmo Peter Parker, de outras histórias que vocês provavelmente conhecem. Se nos vários universos do filme podem existir várias versões possíveis do Homem-Aranha, elas existem. Essa história toda vem na tentativa de adaptar para o cinema uma interpretação da mecânica quântica que é a interpretação de muitos mundos. Da mesma forma que diferentes versões do Homem-Aranha existem em universos diferentes, essa hipótese também se aplica a você. De certo modo. Vale lembrar que isso é uma adaptação do cinema para a hipótese dos muitos mundos, e não como ela funciona no sentido científico, e isso é muito importante. Imagine que todas as suas decisões do passado te trouxeram exatamente para esse momento. Tudo que você estudou, os lugares que você visitou, ou até com quem você se relacionou. Foram decisões que, aos poucos, resultaram em quem você é. Agora imagina que para cada uma dessas decisões possíveis, também existem universos para elas. Isso quer dizer que em outro universo, provavelmente seria uma outra pessoa no meu lugar fazendo esse vídeo. Ele seria mais triste. Também existe um universo onde você não clicou para me assistir aqui e foi fazer uma outra coisa. Essa é uma hipótese probabilística. Outro exemplo de multiverso é o do Rick e Morty, famosa série, que vai ainda mais longe nessa história toda. Além de mostrar versões diferentes dos personagens, a série também mostra variações de lugares e ambientes. Isso pode mostrar que na hipótese dos muitos mundos da série, também existem planetas com características diferentes. Por exemplo, existe um universo com um vírus mutante que transformou os infectados em criaturas bizarras. Ou até universos em que os protagonistas não nasceram. Mas também tem uma realidade paralela do desenho, com uma versão pós-apocalíptica da Terra, meio Mad Max. Tudo isso seria uma leitura artística da hipótese dos muitos mundos da série. Existe um universo principal conhecido dos personagens e que é onde se passa a maior parte dos episódios. Mas eles viajam para diferentes versões de realidades paralelas que têm características bem diferentes do que nós vemos como normal. Por exemplo, se a cada interação infinitas realidades paralelas são criadas, então existe um universo em que o nosso planeta não existe. Ou quem sabe um universo em que a Terra não foi atingida por um meteoro e os dinossauros não foram extintos. Ou quem sabe o Brasil foi colonizado por um outro país. São muitas variáveis, cada uma com um resultado diferente do nosso próprio universo. E antes de ver mais exemplos, não esquece de se inscrever no canal e me contar o que você acha dessa hipótese. Será que você existe de um jeito diferente em outra realidade? Se eu pudesse escolher uma outra realidade paralela, uma outra versão minha em outro universo, eu provavelmente tentaria escolher um universo em que eu fosse um pouco mais atlético. Mas você praticaria qual esporte aí nesse universo? Eu acho que eu gostaria de ser piloto de Fórmula 1. Parece um bom sonho. Ah, legal. Tem uma história do Superman que também explora uma realidade alternativa. E é bem interessante como ela funciona. Imagine que entre infinitas possibilidades, a nave dele não caiu nos Estados Unidos, mas numa fazenda ucraniana. Porque uma mudança de horas na linha de tempo original da história colocou a Ucrânia na rota da nave do personagem. E ao invés de lutar pelo jeito americano, ou o American Way of Life, o Superman virou um defensor do socialismo e do trabalhador comum. Mas aqui, o acaso é um pouco diferente. Porque infinitas probabilidades não se
significam infinitas combinações possíveis. Você sempre está limitado às condições iniciais do sistema. No caso do Superman, assim como é na sua origem nos quadrinhos, ele sempre nasceria em Krypton e cairia em uma fazenda no Kansas, nos Estados Unidos. A série Uma Família da Pesada, sim, ela mesma, também tenta dar uma interpretação artística para os muitos mundos. No primeiro episódio da 8ª temporada do desenho, os personagens usam um controle remoto para viajar por universos paralelos. Em um desses universos, são os cachorros que dominam, enquanto os humanos são animais de estimação. Em outra viagem, eles caem em um universo em que a tecnologia está há 1000 anos na frente do que a nossa hoje em dia. Imagine todas as decisões tomadas ou descobertas feitas pelos cientistas, pesquisadores e inventores do nosso passado. Para cada uma das interações que poderiam ser diferentes, existiria um universo em que elas foram feitas. Isso significa que, num suposto universo paralelo, a tecnologia humana poderia ser completamente diferente ao ponto de ter dispositivos super avançados que nós não temos? Na verdade, não temos como saber se esse desenvolvimento tecnológico seria diferente, porque a ciência e as leis da física são as mesmas. Assim como nos outros exemplos que eu dei, é só mais uma leitura artística que a cultura pop fez. Todas essas histórias usam essa hipótese ou essa interpretação toda para entreter. E tudo bem isso acontecer. Se Rick e Morty não explorasse tantos universos paralelos, é bem provável que a série não teria um impacto ou não seria tão divertida e variável assim. Mas é importante a gente entender que talvez todas essas hipóteses de multiversos e realidades paralelas não sejam tão científicas, pelo menos não no sentido teórico. Porque para pensar, como que você testa uma coisa assim? Nós ainda não temos uma ferramenta incrivelmente elaborada ou poderosa o suficiente para apontar para uma direção no nosso universo e falar, bom, aqui mora um universo paralelo, aqui mora outro universo paralelo. Universos paralelos ou realidades paralelas não teriam contato com a nossa própria realidade, como acontece no Aranhaverso, por exemplo. Eles seriam totalmente inatingíveis por nós, o que é, de certa forma, meio triste. Então, pelo menos por enquanto, é impossível sair desse campo de especulação e de ideias, porque além de não conseguir testar, nós não teríamos realisticamente como acessar um universo paralelo, mesmo se nós soubéssemos da existência deles. Mas isso não quer dizer que a ideia dos multiversos serve só para conteúdos de entretenimento ou fazer piadas em desenhos. Ela também pode ajudar a responder um dos problemas científicos que a gente tem hoje, a nossa própria existência. Como que todas as constantes físicas e matemáticas do universo se alinharam de um jeito tão perfeito para que a vida fosse possível? Se você mudar algumas dessas constantes, talvez o nosso próprio universo não pudesse formar átomos e galáxias. Mas se nós realmente tivermos infinitas versões do nosso próprio universo, muito provavelmente nós teríamos um número delas em que as constantes são os valores exatos para que o nosso universo evoluísse de uma maneira que permite a existência de vida. Sem essa possibilidade de testar o multiverso, as séries, filmes e quadrinhos da cultura pop simplesmente usam ele como um artifício para contar histórias. E tudo bem com isso. E aí, tá explicado? O multiverso pode ser um infinito conglomerado de possibilidades usado na cultura pop para contar histórias fantásticas. Mas o grande problema é que nós não conseguimos comprovar cientificamente se essa hipótese é verdadeira ou não. Mas esse conceito ou essas interpretações não são simplesmente usadas para criar formas de entretenimento, embora a cultura pop use muito isso. Ela também pode ajudar a entender, de certa forma, como a vida é possível. E se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E muito obrigado por assistir e até mais!